Oi, pessoal, meu nome é Larissa e hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de fenômenos elétricos e magnéticos, continuando o assunto de trabalho e potencial elétrico. Na última aula foi feita a apresentação dos conceitos que vão ser muito importantes para esse assunto. Na aula de hoje vamos falar sobre a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, o conceito de superfícies equipotenciais e o potencial elétrico gerado por uma carga pontual. A equação que acabamos de ver na primeira parte dessa aula, e que define a diferença de potencial elétrico, pode ser usada em exercícios que envolvem qualquer tipo de fonte geradora de potencial, e ela é bem geral. Quando o campo elétrico não for uniforme, o potencial elétrico também não vai ser, e a análise dessas situações vai ficar para o nível superior, porque envolve conhecimentos em cálculo diferencial e integral. Entretanto, nós podemos fazer a análise em uma situação já conhecida de vocês, que é o campo elétrico uniforme. Vamos fazer essa análise porque, como o próprio nome já diz, a força elétrica sobre a carga de teste ela é constante em todo o espaço. Por isso, o trabalho elétrico pode ser calculado por essa expressão aqui, que já é conhecida de vocês, em que F vai ser a força elétrica, que é medida em newtons, D vai ser o deslocamento da carga de teste, que vai ser medido em metros, e o cosseno, que esse θ aqui, vai ser o ângulo entre o vetor da força e o vetor do deslocamento. Na última aula, que foi a aula 3 sobre campo elétrico, nós vimos que a força elétrica ela pode ser expressa em função do campo elétrico por essa expressão aqui. E para a gente poder entender melhor a questão do ângulo envolvido na expressão do trabalho, nós vamos fazer duas análises de situação. A primeira, ela vai envolver uma carga fixa positiva, que está aqui em amarelo, e uma carga de teste, que está em roxo, que nós sabemos que é sempre positiva por convenção. Também sabemos pela aula de campo elétrico que o vetor do campo elétrico ele vai estar na mesma direção do vetor da força elétrica. Então, como ambas as partículas têm o mesmo sinal de carga, elas vão tender a se repelir, e a força vai ter o sentido da esquerda para a direita. E, consequentemente, o campo elétrico também vai ter esse sentido. Nós desenhamos aqui também o vetor do deslocamento em verde, que o deslocamento da carga de teste, que vai tender a se afastar o máximo possível da carga em amarelo. E como o vetor do campo elétrico e o vetor do deslocamento eles estão apontando no mesmo sentido, que é para a direita, o ângulo entre eles é zero. E nós sabemos que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Portanto, nesse caso, a expressão do trabalho vai ser somente o produto da força pelo deslocamento. Vamos considerar agora a segunda situação, em que nós vamos ter uma carga fixa negativa em azul e a mesma carga de teste. Como nós sabemos, a força elétrica vai tender a ser atrativa, porque as cargas têm sinais opostos, e por a força elétrica ser atrativa, o campo elétrico vai ter esse sentido. E como as cargas também, a carga de teste ela vai tender a se aproximar da carga negativa em azul, o vetor de deslocamento vai estar apontando para a esquerda. E como ambos os vetores eles estão apontando na mesma direção, o ângulo entre eles é zero e o cosseno também vai ter valor unitário. E, consequentemente, também o trabalho elétrico nessa situação vai ser o mesmo da primeira situação, que vai ser o produto da força pelo deslocamento. Então, nós vamos poder substituir na expressão que envolve o trabalho e a diferença de potencial, que é essa daqui. Nós sabemos que o trabalho vai ser o produto da força vezes o deslocamento, já que o cosseno vai ter o valor igual a 1. A força, nesse caso, vai ser a força elétrica, que vai ser expressada pelo produto do valor da carga de teste vezes o valor do campo elétrico uniforme. Então, nós só substituímos na expressão do trabalho. Agora, substituindo essa expressão do trabalho aqui na expressão do potencial elétrico, nós vamos obter isso daqui.
E de cara a gente já pode perceber que a gente vai poder cortar o valor da carga de teste no numerador e no denominador, ficando apenas com essa expressão aqui, que vai nos informar a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Como nós vimos na aula 3, que foi sobre campo elétrico, as linhas de campo elas auxiliam na visualização do campo elétrico. De modo análogo, os potenciais em diversos pontos de um campo elétrico podem ser representados graficamente por superfícies equipotenciais elétricas, e elas empregam a mesma ideia dos mapas topográficos, que são esses tipos de mapas aqui. Em um mapa topográfico, as linhas de contorno elas ligam pontos da mesma altura. E a energia potencial gravitacional ela não varia numa linha, porque a altura permanece constante. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que está com massa, que está aqui nesse ponto de altura, supondo 20 metros, e eu vou andando ao longo dessa linha, como a altura permanece constante, a energia potencial gravitacional desse objeto também vai permanecer constante. E, por analogia, as linhas de contorno em uma superfície de um mapa topográfico, uma superfície equipotencial ela é uma superfície tridimensional sobre a qual o potencial elétrico permanece constante em todos os seus pontos. E, em uma região onde existe campo elétrico, é possível construir uma superfície equipotencial em qualquer lugar. Então, supondo que essas linhas em rosa sejam as linhas de força do campo elétrico, esses círculos aqui em azul vão representar as superfícies equipotenciais, ou seja, os pontos que têm o mesmo potencial elétrico que é gerado por essa carga aqui que está no centro. Vamos analisar agora o potencial elétrico em volta de uma carga pontual. Temos uma carga mais Q fixa sobre uma superfície dielétrica e abandonamos uma carga de teste no ponto A. Como a carga de teste ela vai ter o mesmo sinal da carga que está gerando o campo elétrico e o potencial elétrico, a carga de teste ela vai tender a se afastar, indo em direção ao ponto B. E a equação que é utilizada para o cálculo do potencial elétrico gerado por uma carga pontual é essa daqui, que diz que o produto entre a constante elétrica vezes o valor da carga que está gerando o campo elétrico e o potencial elétrico, dividida sobre a distância entre as duas cargas, nos vai informar o valor do potencial elétrico naquele determinado ponto, que é determinado por essa letra R. Eu não vou apresentar a dedução dessa equação, como eu fiz em outras ocasiões, porque é necessário o conhecimento de matemática de nível superior. Então, quem seguir a vida acadêmica em um curso de engenharia ou física vai poder deduzir essa equação. Pessoal, nós finalizamos o conteúdo de trabalho e potencial elétrico. Vai ter uma lista de exercícios que abordará o conteúdo apresentado nas 2 aulas desse tópico. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau!